Fala pessoal, beleza? Continuando aí com a parte 3, vamos direto, o que interessa. Jogos de pôquer também podem ser analisados em termos de expectativa. Você pode pensar que uma jogada é lucrativa, mas às vezes pode não ser, e uma outra jogada alternativa pode ser mais lucrativa. Vamos dizer que você está com um full house. Um jogador à sua frente aposta. Você sabe que se você der raise, aquele jogador vai dar call. Então dar raise para ser a me... Então dar raise parece ser a melhor jogada. Entretanto, quando você dá raise, outros dois jogadores antes de você certamente darão fold. Por outro lado, se você der call na aposta do primeiro jogador, você sente certamente que os outros dois irão também dar call. Dando raise, você ganha uma unidade, mas dando apenas call, você ganha 2 unidades. Portanto, dar call nessa mão tem uma expectativa positiva maior e é a melhor jogada. O que eu entendi disso? Que é o seguinte, você já viu que você tem tipo assim, o universo conspirou a seu favor. Você tem ali você tem uma mão muito forte e tudo deu certo para você. Você sabe que você tá ganho. Então o que acontece? Geralmente, quando você tá muito forte, você faz o quê? Você bota muita grana, né? Você dá raise, você aumenta a aposta. Só que o que ele está falando é o seguinte, tudo bem, a lógica é correta, mas se ainda tem jogadores para outros dois jogadores para falar na mesa, você vai espantar os caras, porque se você for muito agressivo, os caras vão notar que você tem um jogo muito forte e consequentemente eles vão sair e aí você vai deixar de ganhar as fichas. Como ele bem falou aqui, e ao invés de você, tudo bem, você já sabe, por exemplo, você já sabe que tem uma mão muito forte aqui, certo? E aí para não espantar a galera e você conseguir recolher o máximo de fichas possível, você já sabe que vai até o final e a probabilidade de você ganhar é gigante, né? Nesse caso aqui especificamente. Então o que acontece? Você vai. Você só vai dar o caos, você vai fingir que você não é tão forte assim, né? É tipo igual o Sun Tzu, se você é rápido, finge que você é lento. Se você é forte, finge-se de fraco. Aqui, para não espantar e para extrair o máximo de fichas do seu adversário, o que você vai fazer? Você só vai dar call. Ou seja, você não vai espantar eles. Aí a galera vai botar mais ficha e você vai poder extrair mais fichas da mesa. Beleza, a situação foi simples. Agora vamos lá para uma situação um pouco mais complicada. Você fez um flush e o jogador adiante que você leu, que tem dois pares, aposta, e há outro jogador atrás de você na mesma mão, e você sabe que tem uma mão pior do que a sua. Se você der raise, o jogador atrás de você vai dar fold. Além disso, o apostador inicial provavelmente também irá dar fold, caso ele tenha mesmo dois pares. Mas se ele tiver um full house, vai dar re-raise. Nesse exemplo, dar raise não só não te dá uma expectativa positiva, como na verdade te dá uma expectativa negativa. Se o apostador inicial tiver um full house e der re-raise, a jogada irá te custar 2 unidades, caso você dê call no re-raise dele, e 1 unidade se você der fold. Tomando o mesmo exemplo, se você não fizer o flush na última carta e o jogador à sua frente apostar, você deve dar raise contra certos oponentes, seguindo a mesma lógica da situação de quando você fez o flush. O jogador atrás de você dará fold e o apostador inicial, que está com apenas dois pares, também deve dar fold. Se a jogada tem expectativa positiva ou menos expectativa negativa do que dar fold, depende da probabilidade que você está tendo do seu dinheiro. É o tamanho do pote e a sua estimativa de chance do apostador inicial não ter um full house e jogar fora os dois pares. Isso requer, obviamente, a habilidade de ler mãos e ler jogadores. Nesse nível, a expectativa torna-se muito mais complicado do que quando se está jogando uma moeda para o alto. Entender a expectativa matemática te dá um senso para equilibrar perdas e ganhos. Quando você faz uma boa aposta, uma good bet, ou um bom fold, good fold, você sabe que ganhou ou salvou uma quantia específica e que outro jogador não fez. O dinheiro que você economizou dando fold ao invés de dar call, né, contribui para as vitórias da noite ou do mês. Sempre é mais prazeroso dar um bom fold, mesmo que você tenha perdido o pote. Você deve ficar feliz também após uma sessão perdedora.
quando percebe que os outros jogadores devem perder muito mais jogando com certas cartas. Vamos lá, hourly rate. Como dito no exemplo do cara e coroa, a taxa horária está relacionada à expectativa e é um conceito muito importante para os jogadores profissionais. Quando se está num jogo, deve-se tentar supor o quanto se pode ganhar por hora. A sua taxa horária pode ser medida pela fatia do total perdido em uma hora pelos jogadores ruins que estão sendo batidos por você na mesa. É claro que na maioria das vezes não se tem como calcular precisamente. Outras variáveis podem afetar a sua taxa horária. Adicionalmente, quando se está jogando num lugar público ou em alguns clubes privados, onde há uma house rake, taxa da casa, como early seat charge, taxa horária para se jogar poker muito comum na Califórnia, deve-se deduzi-las do seu ganho para o cálculo da taxa horária. Nas salas de poker de Las Vegas, o rake usual é de 5% de cada pote até o máximo de $3 no Texas Hold'em e na maioria dos outros tipos de poker, né? Nada de graça no mundo. Até você tá sentado ali jogando, por exemplo, em Las Vegas, está pagando alguma coisa. Bom saber, né? No longo prazo, o ganho total dos jogadores é a soma de suas expectativas matemáticas de suas situações individuais. Quanto mais jogadas com expectativas positivas você tiver, mais vencedor virá a ser. E quanto mais com expectativas negativas, mais perdedor. Obviamente, deve-se sempre tentar maximizar as expectativas positivas ou minimizar as negativas para que se tenha a sua taxa horária maximizada. Não se deve ficar ansioso para se ter um dia bom ou triste por ter tido um dia ruim. É ruim também achar que o poker é algo glamuroso. Você deve pensar apenas que está trabalhando como jogador de poker e não está ansioso para fazer um grande score. Se ele vier, veio. Não deve ficar triste também se tiver uma grande perda. Se ela vier, veio. Você está jogando por certa taxa horária pré-estabelecida. Se você estimou corretamente sua taxa horária, seus ganhos eventuais irão ser aproximadamente a sua taxa horária prevista, multiplicada pelo total de horas jogadas. A quantidade total de dinheiro perdida pelos seus oponentes, assumindo que eles estão jogando incorretamente e você corretamente, menos o rake, é a quantidade de dinheiro que você ganha. É importante ressaltar que não há particularmente uma maneira correta de se jogar uma mão no poker. Deve-se sim ajustar-se para os diferentes oponentes e mixar o seu jogo, mesmo contra os mesmos oponentes. Deve-se também anotar não só o perfil dos jogadores, mas que tipo de erros eles cometem e o quanto esses erros os custaram, entendeu? Então, acho que muito claro, muito simples e muito objetivo. Acho que eu estou sem ressalvas até então. Vamos lá, capítulo 3 do Fundamental Theorem of Poker. Há um teorema fundamental da álgebra e um teorema fundamental do cálculo. É hora de apresentarmos o teorema fundamental do poker. Poker, como todos os jogos de cartas, é um jogo de informação incompleta. O que o distingue de jogos de tabuleiro como xadrez, dama e gamão, onde você pode ver sempre o que o seu oponente está fazendo. Se as cartas de todos fossem mostradas o tempo todo, haveria sempre uma maneira precisa e matematicamente correta de jogar para cada jogador. É claro que se todas as cartas fossem expostas o tempo todo, não seria um jogo de pôquer. O teorema fundamental do pôquer diz: toda vez que você joga uma mão diferentemente da maneira que você jogaria caso pudesse ver as cartas de seus oponentes, eles ganham. E toda vez que você joga uma mão do mesmo jeito que você jogaria caso pudesse ver as cartas de seus oponentes, eles perdem. Inversamente, toda vez que seus oponentes jogam suas mãos diferentemente da maneira que eles jogariam caso pudessem ver suas cartas, você ganha. E toda vez que eles jogam suas mãos da mesma maneira que eles jogariam caso pudessem ver suas cartas, você perde. Nossa, parece simples, mas é um pouco complexo. Mas a ideia é a seguinte: você tem que jogar pensando no que o adversário tem na sua mão, que é uma coisa muito de amador. O cara tem um par de ás lá, ele se acha o último biscoito do pacote, né? Ele se acha foda demais, como já aconteceu comigo uma vez, e aí ele vai segurar aquele par de ás, vai botar a vida ali, vai de all-in, enfim, ele acha que ele tá ganho,
e de repente alguém pode ter acertado uma trinca, por exemplo, ou alguma coisa mais forte. E aí aquele par de ás, apesar de ser uma mão muito forte, não é garantia de que você vai vencer o jogo, obviamente, entendeu? E aí você tem que saber ler uma leitura correta da mesa, dos seus adversários, do nível de força deles, da forma como eles jogam, se são mais agressivos, se são mais defensivos e por aí vai. E aí acredito que é isso. Toda vez que você joga uma mão diferentemente da maneira que você jogaria, caso pudesse ver as cartas dos oponentes, eles ganham. Ou seja, se você não se importa com um tipo de carta que o seu adversário possa vir a ter, entendeu? Você joga e foda-se. Porque se você pudesse ver, você tem que jogar, olha só que legal. Toda vez que você joga uma mão do mesmo jeito que você jogaria caso pudesse ver as cartas dos seus oponentes, eles perdem. Ou seja, eu tenho meu par de reis aqui, mas se esse cara tá dando raise, tá dando re-raise, sei lá, o cara tá aumentando a aposta de alguma forma, significa que ele tem alguma coisa muito forte também, e talvez o meu par de ás esteja perdendo. Então eu vou tentar defender as fichas que eu ainda tenho, e as do pote eu largo para lá, vida que segue. É melhor se manter vivo e continuar no jogo. E aí, o contrário também. Cara, isso é muito diferença de profissional para amador. Que como amador, nesse momento, né, no futuro aí, eu posso estar assistindo esse vídeo e sabendo que realmente me transformei num profissional. O que acontece? É, eu penso sempre nas minhas jogadas e no flop turn river, principalmente no flop, né? Que aí você já vê mais ou menos ali alguma coisa. Dificilmente eu me pego calculando sobre se eu pudesse ver as cartas do meu adversário, que tipo de jogada eu faria. Será que eu realmente ia ser agressivo? Ou será que eu ia segurar um pouco mais? Ou se eu pudesse ver mesmo, pô, entendeu? Dependendo da leitura, aí sim eu poderia agressivar mais, poderia ser menos agressivo, poderia só dar call para me manter na mesa e rezar para ninguém aumentar, ou poderia até foldar, né? Então esse tipo de pensamento, ele é muito foda, cara. Puxando um pouco pro xadrez, é como o Capablanca fazia. Ele fazia uma jogada boa e ele ficava olhando o que o adversário estava fazendo. Daí então ele fazia uma segunda jogada boa, correlacionada com um plano simples para vencer o jogo, mas principalmente com um plano de prevenção. É como se fosse uma direção preventiva, onde você dirige o seu carro, mas você está de olho em tudo que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, você está vendo o retrovisor aqui, quem está vindo atrás. Você vê o seu retrovisor à esquerda, porque às vezes tem aquelas motos que passam por você. Você vê o seu retrovisor à direita, para você ver 3 ângulos diferentes. Você tem que olhar para frente, que você está dirigindo para frente. E aí, por exemplo, tem até uma distância segura para o carro da frente e é de uma determinada medida. E aí, tipo assim, uns falam que é 50 metros, outros falam que é 30 metros. Claro que dentro da medida do possível. O certo é você estar conseguindo ver, pelo menos foi o que me passaram, os 4 pneus do carro. Se você está vendo 2, significa que você está muito longe. Aliás, muito perto. E por que isso é ruim? Porque se ele der uma freada muito brusca, você pode acabar porrando na traseira dele. E quem bate por trás, normalmente é que leva a culpa porque não teve atenção e principalmente não teve tempo de reação. Ou seja, eu acho que na minha interpretação de hoje, posso mudar, mas a minha interpretação da agora é essa. Você fazer a direção defensiva. Você está olhando o seu, você está conduzindo o teu jogo, está fazendo o teu jogo, mas principalmente você está vendo o jogo de tudo que está acontecendo ao seu redor. É aquela visão periférica, você tem uma visão central, mas você está tendo uma visão 360, tanto de ataque quanto de defesa. E eu acredito que isso é muito, mas muito mesmo, teoria fundamental do poker. Isso é muito importante, cara, porque já logo de cara você já fica, ó, o cara tá aumentando muito, será que ele tem alguma coisa ou será que é blefe? Mas ele tá aumentando muito, tá de all-in, enfim, os caras vão falando, né, com a mão ali, com a quantidade de fichas que eles vão apostando, e você vai ter aquela leitura, aquela direção defensiva realmente. Quando você quer extrair o máximo,
e você quer perder o mínimo de fichas, né? E aí é por isso que na sequência aqui, eu acho que é bom você se aprofundar, eu me aprofundar, né? A gente se aprofundar um pouquinho nisso aqui, ó. Inversamente, toda vez que seus oponentes jogam suas mãos diferentemente da maneira que eles jogariam caso pudesse ver suas cartas, ou seja, é como se o cara estivesse dirigindo só olhando para frente. Ele tem um destino, ele sabe para onde tem que ir, mas ele não tá olhando nada do lado, tá ligado? Enfim, se tiver alguma coisa acontecendo, realmente pode prejudicá-lo muito. Isso normalmente é a forma como o amador se conduz ali na situação, entendeu? E não é assim que pode ser. Você tem que pensar nas suas cartas, tem que pensar nas cartas comunitárias e principalmente você tem que pensar nas cartas que possivelmente o seu adversário tem que fazer. Então, né? Para poder você pode ter uma expectativa ali, né? Uma coisa, como é que eu posso dizer? Mais concreta, ou não vou dizer concreta, mas alguma coisa que melhore a sua inteligência e a sua tomada de decisões. Entendeu? Falou, ó, tem uma mão forte, Ás e Rei, é uma mão bem forte. Flop já não está me ajudando tanto, e pelo que os caras estão falando, acho que esse aqui tem isso, aquele aqui tem aquilo, aquele ali pode ter esse e esse. Isso é uma coisa que eu, como amador, não faço, mas que eu vou passar a adotar essa coisa do altruísmo, essa coisa de se colocar no lugar do adversário e procurar saber se você fosse ele, o que você faria. E só para completar aqui, toda vez que eles jogam suas mãos da mesma maneira que eles jogariam caso pudesse ver suas cartas, você perde. Então você vai ver pelo que o cara fala que tipo de mão mais ou menos ele tem. Entendeu? E falar na mesa justamente isso. Vai ter lá as posições de mesa, tudo certinho, a gente vai chegar nessa parte. E por enquanto estamos aqui atrelados ao livro, com profundidade, com verdade e exercendo o poder do agora para extrair o máximo possível. E aí essa teoria fundamental eu acho muito foda porque realmente você se compara como amador e como um profissional pensa. E aí o cara deve estar, se eu não me engano, calculando os altos, né? Bom, para esse cara estar apostando esse valor de aposta, ele deve ter isso, isso e isso. Ele já não tem isso, isso e aquilo. Então ele é perigoso por causa disso, disso e disso. Então eu vou continuar apostando. Aí ele veio o flop. Bom, o flop não me ajudou tanto. Então ele deve ter isso, isso. Então você começa a calcular o que esse cara tem. Como se você estivesse vendo as cartas dele. Entendeu? Nossa, eu acho que essa é uma maneira muito importante e muito inteligente de encarar o poker. Claro que depois eu vou escrever isso aqui no meu caderno, mas é bem interessante. Então vamos lá. O teorema fundamental do poker se aplica universalmente quando uma mão se reduz aos heads-ups, que é o mano a mano. Ele pode até se aplicar num pote com mais de 2 oponentes, mas raramente acontece. Ou seja, todo mundo saiu da mesa para você e um cara. Então você vai ter que fazer a leitura dele especificamente. E isso ficou igualzinho o xadrez. O xadrez é sempre 1 contra 1. Quem está jogando com brancas e quem está jogando com as pretas. E aí, nesse tipo, né? O teorema fundamental do poker se aplica universalmente quando uma mão se reduz ao heads up. Heads up é cabeça com cabeça, que é o mano a mano. Todo mundo saiu, só ficou eu e o cara. Principalmente, tipo assim, que é finalíssima de mesa, né? Quando só tem aqueles 2 caras que são os 2 grandes vencedores. Não sei porque eu lembrei do Exildur agora. E aí, assim, vai ser 1 contra 1. Entendeu? E aí você tem que pensar como se estivesse se colocando no lugar dele, na direção defensiva. Se esse cara tiver tal coisa, isso aqui, ele vai jogar assim. E assado. E aí, acho que é uma forma, mesmo que o cara esteja blefando, eu acho que você está calculando o que o cara possivelmente pode fazer, na grande maioria das vezes é algo produtivo para você. Mesmo que ele não faça, você estava ali sempre um passo à frente. Eu lembrei agora e quero compartilhar esse pensamento com vocês. Eu vi vários podcasts de muitas celebridades e gente de tudo quanto é tipo de ofício que você pode imaginar. Jiu-jitsu, lutadores de MMA, empreendedores, empresários, bilionários, donos de empresa, empreendedores, enfim.
Eu vi de tudo que você pensar, podcast, até de putaria também vi também. Não sei porquê, eu não vi o podcast, deu uns 15 minutos só pra saber que, cara, é isso mesmo que eles estão falando e sair fora. Mas enfim, jogadores de futebol também. E uma coisa que me impressionou muito no Romário, né, o rei da pequena área, fez mais de 1.000 gols, campeão da Copa do Mundo de 1994, por exemplo, foi que ele falou que ele parou com 41 ou 42 anos, que ele fez o milésimo gol, né, lá em São Januário tem uma estátua do Romário em homenagem ao milésimo gol dele. E, porra, cara, ele falava que, tipo assim, é, fisicamente ele até sentia que poderia render um pouco mais. Mas intelectualmente o Romário falou que ele não aguentava mais. Porque é o seguinte, ele era baixinho e muito preciso nas finalizações. Ele treinava muito finalização. Quem diz que o Romário não treina não sabe de nada. Palavras do próprio Romário. Ele dizia o seguinte: eu não ia ficar treinando igual o Cafu ou Roberto Carlos. Eu não queria ser lateral. Quem tem que correr é lateral. Eu tinha que botar a bola na rede. Então, não é que eu não treinava. Eu treinava finalizações. E é muito inteligente, porque o Ronaldo Fenômeno ele quase não vai para a Copa. Primeiro por complicações físicas. Segundo que tinha um técnico lá, esqueci o nome dele agora, argentino, filha da mãe, que botava o cara para correr com todo mundo, como se fosse lateral. E ele tinha que ter um treinamento, óbvio, tem que ter o treinamento físico, mas não nesse nível, entendeu? Você bota pro lateral correr mais, entendeu? E o cara treinar aquilo que ele vai fazer. Por exemplo, não adianta você ficar botando o goleiro, por exemplo, ficar correndo muito, que ele não vai correr tanto. Mas sim, para pegar a bola de esquerda, de cima, para baixo, enfim, daquele treinamento próprio para goleiro. Se o goleiro é assim, todas as posições dentro das suas funções devem exercer a mesma coisa. Sei que deu uma viajada, mas eu acho que isso é importante, que linka muita coisa dentro da minha cabeça. Vai ficar mais fácil de lembrar depois. E principalmente, Romário falou que mentalmente era muito mais desgastante do que fisicamente. E vamos supor, quando um cara pega a bola lá no meio-campo e vem, ele já está se preparando, ele começa a se posicionar. Se o cara fizer para a esquerda, ele já vai se posicionar ao contrário. Se o cara for para a direita, ele já vai se posicionar para outra coisa. Então ele tem que ver o jogador que está vindo, que é do time dele, ele tem que ver o adversário, ele já olha para o goleiro e ele já tem que se posicionar. Ou seja, ele já tem uma leitura de toda uma situação macro ali do que está acontecendo. Tanto é que o Romário ele fez 1.000 gols, não foi à toa. Uma das características mais importantes dele, mais excepcionais, além de uma excelente finalização e de uma personalidade forte, que eu acho que isso é importante para você ser campeão, é justamente se posicionar muito bem. Tinha gol que o Romário só empurrava. Aí neguinho falava assim, não, pô, tava ali, deu carga. Não, ele treinou aquilo. Treinou finalização e principalmente posicionamento. Então quando o cara pegava a bola na esquerda, ele já sabia onde tinha que ir, o que fazer. Quando chegava ali, ele só botava, mas houve toda uma leitura para que chegasse ali no momento final e ele só empurrasse a bola para dentro. E é claro, se tivesse 1 contra 1, ele ia dar o drible e tal, e aí exercer a habilidade e o talento. Mas depois de uma estratégia pré-estabelecida. Entendeu? Então esse tipo de coisa eu acho importante ressaltar, até para a gente ter links criativos e poder acessar esse conhecimento na hora que for necessário. Entendeu? Então vamos jogar de acordo com o quê? Com que se a gente visse a mão do adversário, entendeu? Como a gente agiria. E óbvio, vamos torcer ou vamos fazer a nossa parte. Se bem que em alto nível acho que vai ser difícil, mas pelo menos no início, de micro stakes e um médio stake pelo menos, a gente vai jogar com essa mentalidade. Sempre procurar se antecipar é ataque e defesa. Eu quero agredir o cara, mas eu tenho que estar na posição correta para fazer isso. Se eu estiver fora de posição, ou se eu achar que a mão dele é melhor que a minha, através dessa leitura mental de tudo que está acontecendo, dessa coisa macro, né? Estou falando do Romário, né? Mas serve obviamente para o poker, trazendo agora para o poker, a gente vai fazer essa leitura 360. E aí a gente vai se posicionar e falar, não, aqui eu posso fazer gol, aqui eu não posso, eu vou fingir que corro para a esquerda, corro para a direita, me desvencilho do meu adversário, e aí o cara já sabe o que fazer, tá tudo certo.
Vai funcionar 100% das vezes? Não. Mas é uma forma profissional de pensar. Pelo menos é assim que eu penso agora. No futuro, quando eu estiver assistindo esse vídeo, pode não ser assim, mas eu acho que os exemplos são simples, são bons. O teorema significa que se de algum modo seu oponente soubesse suas cartas, haveria uma jogada correta para ele fazer. É bem óbvio, né? Por exemplo, se seu oponente visse que você tem um flush pós-flop, a jogada correta para ele seria jogar fora um par de ases quando você apostar. Dar call na sua aposta seria um erro, ou seja, ele dá o call e ele vai entrar ferrado que a gente tem um flush que é poderoso, a gente está muito forte, a gente está gigante na mão. Mas um tipo especial de erro não significa que seu oponente esteja jogando erradamente, dando call na sua aposta, um par de ases na mão. Significa que ele está jogando diferentemente da maneira que ele jogaria caso pudesse ver suas cartas. Esse exemplo do flush contra o as é muito óbvio. O que é que o teorema é óbvio? O fato é que o teorema é óbvio, mas a sua aplicação não é tão óbvia assim. Às vezes a quantidade de dinheiro no pote faz ser correto dar call, mesmo que você pudesse ver as cartas de seu oponente melhores do que as suas. Nossa, essa aqui foi forte. Eu vou até ler de novo. Esse exemplo do flush contra o as é muito óbvio. O fato é que o teorema é óbvio, mas a sua aplicação não é tão óbvia assim. Às vezes a quantidade de dinheiro no pote vai ser correto dar call, mesmo que você pudesse ver as cartas de seu oponente melhores do que a sua. Ou seja, às vezes você já está tão dentro da coisa que você simplesmente largar, você vai perder uma quantidade de fichas e dependendo do tempo do jogo não seja mais necessário. Às vezes é melhor partir por tudo ou nada e tentar fazer o cara soltar, se bem que o cara não vai soltar um flush. Então é óbvio, mas a aplicação não é tão óbvia. O teorema é óbvio, a aplicação não é tão óbvia. Então eu vou voltar para o próximo, que é o exemplo do teorema fundamental do poker. Está quase dando meia hora, eu vou indo de meia em meia hora. E aí a gente continua daqui. Tá legal? Eu acho que eu entendi o teorema fundamental do poker. E aí a gente vai ver que ele realmente é fácil você entender, mas a sua aplicação não é tão óbvia assim. E aí a gente vai, sem dúvida nenhuma, ter essa melhor esclarecimento através de exemplos. Só vou botar teorema fundamental do poker assim. Bom, o ChatGPT ele já vai dar uma ideia um pouco diferenciada. O teorema fundamental do poker é uma ideia fundamental na teoria do poker desenvolvida por David Sklansky. Ele afirma o seguinte princípio básico: todo o dinheiro que você ganha em poker não é devido apenas às suas cartas, mas também ao erro do seu oponente. O que a princípio é até óbvio de você entender, né? Em outras palavras, o teorema sugere que o sucesso no poker não se baseia apenas nas cartas que você recebe, mas também na habilidade de ler e entender o jogo de seus oponentes. Mesmo se você tiver cartas ruins, você ainda pode ganhar dinheiro se conseguir fazer com que seus oponentes cometam erros. Ah, isso é muito esclarecedor. Isso é muito, muito esclarecedor. Isso significa que, em vez de focar apenas nas cartas que você possui, você deve prestar atenção ao comportamento e às decisões de seus oponentes. Você pode identificar fraquezas em seu jogo, como padrões de aposta previsíveis ou tendências de blefe. Você pode explorar essas fraquezas para ganhar dinheiro a longo prazo. Em resumo, o teorema fundamental do poker destaca a importância do aspecto estratégico e psicológico do poker, além das cartas, e enfatiza a necessidade de fazer escolhas informadas com base nas informações disponíveis no jogo. Cara, eu lembrei de uma parada que eu tenho que falar com vocês, mesmo que passe um pouquinho da meia hora.
Eu trouxe aqui, por exemplo, a obra completa do Sherlock Holmes, tá? São 4 volumes aqui nessa obra. E fala, cara, justamente sobre isso. Eu já li todos, por exemplo, só queria mostrar para vocês. Não querendo me gabar nem nada, mas enfim, tá aqui o livro 4, o livro 3 é laranjinha, tem todas as histórias do Sherlock Holmes aqui, né? O livro 2, que é azulzinho. E aqui vem essa parada aqui que ficou super legal, tá meio zoado com o tempo, óbvio, o tempo zoa tudo. Mas por que eu tô pegando isso aqui? Justamente para mostrar que é mais ou menos isso que está falando. O Sherlock Holmes, ele é o maior detetive do mundo fictício, assim, né? Ele é um dos caras mais, é uma das figuras mais conhecidas, principalmente pela sua capacidade de observação e leitura das pessoas, tá ligado? E aí, cara, vou até colocar, vou quem é Sherlock Holmes? De uma forma bem simplificada. Sherlock Holmes é um personagem fictício criado pelo escritor britânico Arthur Conan Doyle. Ele é um famoso detetive da literatura, conhecido por sua habilidade excepcional de dedução e observação. Holmes reside no endereço 221 em Londres, frequentemente acompanhado por seu Dr. Watson. Ele é conhecido por resolver casos intrigantes e complexos por meio de seu raciocínio lógico e análise minuciosa de pistas. Sherlock Holmes é um dos detetives mais icônicos da literatura e tem sido retratado em inúmeras obras, filmes e seriados de televisão. Velho, é isso aqui. Dedução e observação. Cite 3 qualidades dele. Caramba, olha só. É um personagem literário fictício, então mencionar 3 qualidades pode se referir às suas características dentro do contexto da história. Aqui estão 3 das principais qualidades dele: inteligência e dedução. Sherlock Holmes é conhecido por sua extraordinária inteligência e habilidade de dedução. Ele é capaz de analisar detalhes aparentemente insignificantes e tirar conclusões precisas a partir deles. 2. Observação aguda. Holmes tem uma capacidade excepcional de observar o mundo ao seu redor. Ele percebe detalhes que a maioria das pessoas ignora, o que o ajuda a resolver casos complexos. E 3. Racionalidade e lógica. Holmes é um pensador extremamente lógico e racional. Ele usa a lógica e o raciocínio dedutivo para resolver enigmas e mistérios, eliminando possibilidades e chegando a conclusões baseadas em fatos. Estas são algumas das características marcantes de Sherlock Holmes que o tornam um dos detetives mais renomados da literatura. Cara, é bem isso. Cite um exemplo bem simples que demonstra as capacidades de Sherlock na prática. Claro, aqui está um exemplo simples que demonstra a capacidade de dedução e observação de Sherlock Holmes. Imagine que Sherlock está em uma sala com uma pessoa que ele nunca viu antes. Depois de observar essa pessoa por apenas alguns segundos, ele é capaz de fazer as seguintes deduções. Ele pode dizer que a pessoa é canhota, com base no desgaste irregular em sua caneta, indicando que ela escreve predominantemente com a mão esquerda. Uau! Ele percebe que a pessoa tem uma marca de bronzeado em forma de anel no dedo anelar da mão esquerda, mas não no da mão direita, que leva a deduzir que ele usava um anel ali por um longo período. Boa. 3. Com base nas manchas de tinta nas pontas dos dedos da pessoa,
e a tinta em suas unhas. Ele conclui que a pessoa é uma escritora que utiliza canetas de tinta e tem que lembrar que é naquela época, né? Não é hoje em dia. Essa caneta aqui é aquela caneta diferenciada, né? Um tinteiro, sei lá. 4. Ele nota uma pequena mancha de terra na sola de um dos sapatos da pessoa. Identifica que a pessoa esteve recentemente em um jardim ou parque. Essas observações simples levam Sherlock Holmes a fazer deduções precisas sobre a pessoa que está na sua frente, demonstrando sua habilidade única de dedução e observação. Essa é uma das características que o torna um detetive tão excepcional na literatura. Então, só para finalizar isso e tudo que eu li, eu acho que o ChatGPT ele resumiu muito bem, como diria o Garry Kasparov, a máquina é muito forte, o ser humano também, mas a junção das duas é imparável. Eu acho que eu consegui entregar o melhor material possível com o auxílio do ChatGPT e principalmente dessa teoria aqui. Em breve a gente vai vir com uns exemplos, mas eu acho que já está tudo muito bem esclarecido, né? Essa coisa da observação e de você querer ler o outro e saber tudo que passa na cabeça dele ou como seria a forma dele. Por exemplo, tem um cara que blefa muito. Então, provavelmente numa mão onde você está mais forte do que ele, você pode aumentar a aposta que ele vai querer te blefar. E aí você, na grande maioria das vezes, se você estiver jogando realmente por valor, você vai vencer ele. Ou aquele cara que é muito, muito seguro de assim, aquele cara que só abre a boca quando tem certeza. Vamos dar um exemplo. Aquele cara que só vem jogar de fato quando ele tem uma mão muito boa. Então esse cara, tipo assim, ele nunca joga, fica ali se segurando. Quando ele vem jogar, você já percebeu, né, com os olhos de Sherlock, né, que aquele cara com certeza ele vai ter uma mão boa. Então ou você confia no seu taco, ou você simplesmente você não fica nas apostas em que esse cara estiver apostando, que com certeza ele vai vir com uma bomba aí, uma pedrada que ele está há 15 rodadas segurando, entendeu? Então essa é a minha interpretação, a melhor interpretação que eu pude dar hoje com tudo que eu tenho hoje. Espero, sei lá, daqui 6 meses, tá podendo fazer isso de Las Vegas, não sei, mas por enquanto é isso. Eu devo fazer um vídeo tutorial baixando a melhor ferramenta para jogador de poker que eu conheço até agora no momento, mas aí 37, 38 minutos acho que já tá legal e depois a gente volta com mais. Talvez seja um pouco cansativo, porque eu estou botando o máximo de energia possível dentro das coisas que eu estou fazendo. Mas eu acho que isso é bom e eu vou colher no futuro com certeza. Valeu, deixa aquele like, se inscreve e rumo ao primeiro milhão com poker. Valeu.